Ju, várias pacientes procurando no consultório por questões de insônia, um Aham. calorão, um ressecamento vaginal, uma coisa meio. Será que é menopausa? Mas 48 anos, nessa faixa de idade. Com que idade a gente começa a se preocupar com isso? Bom, pessoal, nós vamos descobrir, né, Mi? Talvez esteja nessa faixa etária que a gente deva aí se preocupar com o famoso climatério. Fica aqui com a gente que nós vamos desvendar um pouco mais desses sintomas. Isso aí. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos preparar uma estrada mais segura para essa viagem da vida. E para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou Juliana, Nós nós somos somos médicas. médicas. E hoje, Ju, o papo é pra vocês mulheradas. Porque a gente sabe que a nossa vida é uma montanha-russa, é um caos, a gente dá conta de tudo, de todos, o tempo inteiro. Cada mês é um ciclo menstrual diferente, uma TPM diferente. Mas aí vai chegando lá pelos 48, 50, 52, umas coisas vão mudando. A gente vai sentindo uns sintomas diferentes, a gente não tá mais naquele pique. E aí, o que tá acontecendo? Né, Ju? Pois é, pessoal, isso aí talvez faz parte um pouquinho do envelhecimento, mas hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falar o que acontece nessa fase da mulher e para tirar um pouquinho de dúvida, o que a gente pode fazer para amenizar e muitos mitos, né, que a gente tem aí em torno desse período tão importante da vida da mulher, que é o climatério. Doutora Ianca de Oliveira. Ela é ginecologista e obstetra pelo Hospital de Conceição de Porto Alegre. Ela é especialista em ginecologia oncológica pela Santa Casa de Porto Alegre e atualmente ela é pós-graduanda em cirurgia robótica e em ginecologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E Ianca é minha amiga desde a faculdade e a gente vendia ovos de Páscoa na faculdade. Essa Esse- história aí é muito boa, rende outros episódios. Mas eu queria trazer aqui um pouco da nossa história, da nossa amizade e a profissional exemplar que ela é. Bem-vinda, doutora Ianca. Obrigada, meninas, por me Seja convidar. muito É uma honra estar aqui e um orgulho de quem acompanhou essa formação lá desde os ovos de Páscoa e dos primeiros plantões, né, Mi? Bom, Com certeza. Ianca, conta pra gente um pouquinho o que acontece nessa fase da vida da mulher. Por que essas mudanças hormonais ocorrem? O que Uhum. a gente pode esperar de sintomas? bom, então a menopausa, ela é um processo normal e natural. E se der tudo certo, a gente vai passar por ela, né? Sim. E agora, com o aumento da expectativa de vida das mulheres, então a maior parte de nós vai passar pela menopausa, e inclusive viver metade da nossa vida ou mais, né, após a menopausa. Então a menopausa, ela é uma data. A menopausa é a data da última menstruação da mulher. Uhum. Então, quando a mulher, ali por volta dos 50 anos, fica 12 meses sem menstruar e que isso não tenha nenhuma outra causa, então ela não está fazendo nenhum Sim. tratamento, uso de alguma medicação que justifique essa menorreia, a gente considera isso a data da menopausa dela. Uhum. Então, ela é um diagnóstico retrospectivo. Ela ficou um ano sem sangrar, eu tenho a data da menopausa. E menopausa e climatério são coisas diferentes. Então, menopausa é essa data, mas climatério é o período que antecede a menopausa, que não tem um tempo determinado Uhum. e que pode já ser rico em sintomas. Então, a mulher ainda menstrua, pode inclusive ter irregularidade menstrual, ficar meses sem sangrar, sangra de novo, sangra por alguns meses, volta a ficar em amenorreia. Então, uma irregularidade do ciclo acompanhado por sintomas. Então, sintomas vasomotores, que são os calorões, os fogachos, que é o mais comum, que elas mais se queixam. Insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, tudo isso acontece já no período do climatério. Então, a gente chega na menopausa. Por que isso acontece, né? Então, isso marca o fim da nossa idade reprodutiva. Os nossos ovários, eles param de produzir estrogênio e progesterona e nós temos esses sintomas, então a ausência desses hormônios no nosso corpo. Então, a ausência Sim. de estrogênio e progesterona vai levar esses sintomas na mulher, depois no climatério e na menopausa. Sim. Exato.
E aí, né, eu acho legal a gente explicar dessa forma pro pessoal, até para eles entenderem que não necessariamente eu preciso ter parada de menstruação, pode ter essa irregularidade e eu já posso estar sentindo esses sintomas. E uma coisa que eu queria trazer aqui, Anca, também pro pessoal, é que o pessoal acaba falando, nossa, mas precisa de tratar esses sintomas. Toda pessoa, o que que ela pode fazer para ajudar a tanto diagnosticar esses sintomas, né, quanto tratar? O que que você acha que vale a pena a gente, né, orientar essa paciente, a gente fazer um tratamento ali nessa fase? O que que você acha? Uhum. Então, o tratamento, ele não é para todo mundo. Sim. O tratamento, ele depende dos sintomas da paciente. Então, uma queixa muito comum no consultório da ginecologia é assim: doutor, eu vim aqui para fazer os meus hormônios e ver se eu tô na menopausa ou se eu tô perto. E daí eu quero Clássico. tratar. Mas não é assim. Então, o tratamento, ele é para paciente sintomática. Sim. Esteja ela menopausada, ou seja, Sim. última menstruação, ou no não. climatério. No climatério. Então pode Legal. ser que o tratamento comece antes mesmo Da da última última menstruação. menstruação. Exato. E quanto tempo esse climatério dura? Não temos uma idade definida, né? Então, tem pacientes que vão ter a sua última menstruação lá com 50 anos, por volta da onde a menopausa acontece, mas elas começam a ter sintomas com 42 anos, tá tudo bem. Entendi. É, E a gente pode fazer o tratamento quando a mulher já tem esses sintomas vasomotores de baixo hormonal? Sim. Então, tendo a paciente sintomas, né, e não tendo contraindicações, a gente pode começar tratamento hormonal. Diferença, que quando a paciente está na menopausa, a gente não precisa usar um método anticoncepcional, né? Sim. A fertilidade dessa paciente chegou ao fim. Agora, quando a gente está no período de perimenopausa ou climatério, a anticoncepção ela é necessária. Porque pode engravidar nesse período, né? Sim. A menstruação tá irregular, às vezes vem, às vezes não vem. Mas numa dessas, você tem folículo ovariano, né? Você tem Exato. óvulos, então você pode engravidar. Exatamente. E aí, legal, eu achei interessante você falar que existem contraindicações, né? Porque hoje em dia tá bem na moda, né, pessoal? O uso de hormônios, o uso de injetáveis, de implantes hormonais. E é muito importante a gente frisar aqui, né, no Mais Saúde, por favor, que existem riscos da reposição hormonal. Quais são esses riscos que nós temos com a reposição hormonal tradicional? Bom, então, as indicações clássicas, né? Sintomas vasomotores moderados a graves, Que é o quê? Fogacho, mais ou menos. fogacho, calor, suor noturno, né? Aquele rubor facial. Às vezes as mulheres têm 15, 20 episódios ao dia Vai tendo isso, às do vezes suor. atrapalha pra dormir, Atrapalha a né? qualidade de vida dessas pacientes. Essa paciente tem também sintomas geniturinários, então incontinência, urgência, ressecamento vaginal. Então, a paciente tem um conjunto de sintomas que pioram a qualidade de vida dela e tem a indicação da TH. Uhum. Ok. Então, TH, terapia Terapia hormonal, hormonal. pra quem tá ouvindo. nesse caso, a gente tem que ver as contraindicações. Então, é contraindicado pacientes com câncer que são sensíveis a estrogênio e progesterona, por exemplo, mais falado, câncer de mama, né? Pacientes com uma doença cardiovascular grave, sem controle, por exemplo, uma paciente que infartou, uma paciente que teve um AVC, uma paciente que teve uma trombose, essa paciente não tem indicação, Uhum. pode ter indicação, mas tem contraindicação à TH, né? Doenças hepáticas também seriam uma contraindicação à terapia hormonal. E eu acho interessante a gente falar, porque o pessoal pensa, terapia hormonal igual testosterona, mas nesse caso não é, né? Não. Não. O que é essa terapia hormonal? Tá, então, a terapia hormonal, a gente precisa de estrogênio. O que vai melhorar a sintomatologia dessa mulher é o estrogênio. A gente associa progesterona para proteção endometrial. Então, tem vários estudos, né, sobre outros benefícios da progesterona, mas o que a gente tem claro de evidência científica até o momento é progesterona para proteção endometrial. Então, uma mulher que tem útero, ela usa estrogênio e progesterona. Outro caso seria uma mulher que, apesar de esterectomizada, ou seja, não tem mais útero, mas ela tinha endometriose. Para essas pacientes também teria uma indicação de estrogênio com progesterona. Mas o que melhora os sintomas vasomotores clássicos, né, os calorões, é o estrogênio. Estrogênio é vida. É vida. A testosterona ela tem uma única indicação em mulheres e em mulheres na pós-menopausa, que é desejo sexual hipoativo em mulheres que já estão estrogenizadas. Porque grande parte melhora com estrogênio.
Então, aí traduzindo em miúdos, como você gosta de falar, para aquelas mulheres que estão ali no climatério, já estão fazendo a reposição hormonal de estrogênio e progesterona, que são os hormônios que já existiam na mulher. E ela ainda assim tem um desejo sexual hipoativo, ou seja, tem aquela baixa libido, não está conseguindo melhorar essa parte, já resolveu todas as outras questões, aí sim teria uma indicação da reposição de testosterona, né? Mas isso é muito importante. Primeiro a gente precisa adequar os outros níveis para depois repor a testosterona, porque é um hormônio que é muito diferente do que a mulher está acostumada a receber, né? Exato. E testosterona, indicação de repor testosterona, não é dosei, ai, a minha testosterona tá baixa. Outra frase clássica de consultório, né? Eu Porque dosei testosterona, tá baixa. Já Mulher recebi. não dosa testosterona, Exato. gente. Pelo amor de Deus, quem produz testosterona e tem testosterona alta é É homem. é homem. Também chega muito pra vocês. Muito. Quero ver os meus hormônios, é um clássico, e tô cansada porque a minha testosterona Tá tá baixa. Aí ela não para pra pensar que tá dando conta de parceiro, parceira, filhos, casa, trabalho, não dorme direito, Janta o miojo. relacionamento não tá bom, É. janta miojo, E o problema tá na e o problema é a testosterona. testosterona. Calma lá, Muito né? bom. Então, eu acho que esse ponto a gente conseguiu elucidar, né? E Anca, conta pra gente se existe alguma coisa, a gente fala, né? Eu tava comentando com a minha antes desse episódio, que eu fiz uma revisão eu na área da nutrologia agora, uma revisão dos fitoterápicos, que às vezes ajudam, né? Hoje se fala muito da cápsula de amora e dos derivados da soja. Você acha que faz sentido nessa parte do climatério? Uhum. Tem vários estudos, né, nessa área e sobre diferentes compostos. Então, da área da soja, isoflavona, né, Uhum. que seria um estrogênio natural. Então, assim, a gente não tem uma evidência clara de benefícios. Tem estudos que mostram benefícios, estudos que não. Uhum. Mas uma coisa sobre a isoflavona é que a gente não tem segurança. Porque se a gente pensa que para uma mulher que tem indicação e não tem contraindicação, a gente vai dar estrogênio. Melhor dar. Uhum. Se a gente não deu estrogênio, talvez ela tenha alguma contraindicação ao uso de estrogênio. Será que a Entendi. gente pode dar o estrogênio natural daí? Verdade. Entendi. Então talvez Já fique parou, esse nunca gap, parei né? pra pensar dessa forma. É. Se a gente tá dando estrogênio Então, natural e ela tem contraindicação em estrogênio, então talvez não tenha tanta segurança assim, Tanta né? segurança, né? E talvez vale mais a pena se repor com estrogênio do que fazer o fitoterápico, Claro. né? Porque A tem não mais ser que a evidência, né? pessoa não queira, não quero hormônio, eu quero tentar um fitoterápico, aí você pode usar, né? Vamos dizer assim. E a amora, você acha que tem algum benefício? Então, uma coisa sobre os fitoterápicos que eu acho muito interessante é que a gente tem que entender o efeito placebo. Sim. Então, se a gente dá placebo para uma mulher com fogacho, 20 a 50% tem uma melhora. Então, Bastante. né, o fitoterápico ele tem que ser superior ao placebo para Sim. que ele seja prescrito. E nenhuma evidência nos mostrou isso. Uhum. Então, ainda não temos essa ideia de prescrição, porque até o momento parece ser equivalente a placebo. Mas a gente tem uma coisa natural, yoga. Temos. Yoga. Não Nós, é? como os fãs de exercício, temos uma sugestão. Porque, assim, exercício muito intenso, que você vai aumentar muito a temperatura corporal, ele piora fogacho, piora calorão. Então, alguns exercícios foram estudados, né? E Anka até estava comentando comigo que o yoga é uma opção, né, de tratamento pra não ajudar. farmacológico para ajudar nos sintomas da menopausa, né, Anka? Isso aí. Muito bom. É. E- Muito. Bom. Não, pode falar. Sobre a parte dos implantes, tinha falado, né? Uhum. Ah, implante. Gente, implante. Existe um único implante que é liberado no Brasil, mas não tem nada a ver com terapia hormonal, que é o Implanon, que é um implante anticoncepcional. Então, terapia hormonal, até o momento, não existe por forma de implante. Não temos nenhuma segurança, não temos em bula, né? Legal. Isso é manipulado e a gente não manipula hormônio. Então, a gente compra hormônio na farmácia com bula e dose testada. Uhum. Então, até o momento, a gente não tem hormônio manipulado e não tem implante hormonal Nada para liberado tratamento. pela Anvisa, né? Nada, Isso aí. nada liberado. Um caso que eu vi num congresso de geriatria, que foi na aula de terapia hormonal, que ficou bem gravado na cabeça, era uma paciente que tinha 8 implantes hormonais e ela tinha endometriose. E eram implantes hormonais manipulados e todos os focos de endometriose que ela tinha viraram câncer.
Então, É. olha a gravidade, às vezes, de você fazer alguma coisa que é contraindicada, né? Porque talvez alguém te convenceu a fazer, mas que não tem uma segurança, né? Sim. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que tudo na medicina a gente tem que pesar os riscos-benefícios, né? Hoje em dia nós temos intervenções para muitas coisas. Eu falo que às vezes o paciente chega no consultório e eu falo, ó, se você me queixar que tem um fio de cabelo doendo, provavelmente tem alguma coisa, algum remédio que eu posso te dar. Mas a gente precisa colocar na balança, né, o risco-benefício e estudar o que que para cada paciente vai fazer sentido, né. Mas eu acho que isso é muito importante de ter um acompanhamento médico, de alguém que entende dessa área, para poder direcionar esse período tão conturbado da vida, né, porque não é fácil lidar com essas alterações hormonais. E só quem tem a insônia aí do climatério, que o pessoal queixa bastante, é que pode dizer pra gente o quanto é ruim e o quanto a gente poderia tentar amenizar isso, quanto que isso seria bom. E aí, indo para esse lado também, você acha que tem alguma coisa que a gente pode, fazer para amenizar essa passagem do climatério? Tem algum estudo mostrando essa questão do estilo de vida, que mulheres, né, para amenizar esses sintomas? Foi muito estudado isso, até da questão das isoflavonas, né, do pessoal que consumia mais soja, Uhum, e será que eram por isso que eles tinham menos fogachos, mas nada ficou muito claro. A uhum. gente vê que a menopausa, a idade de menopausa, ela é variante conforme a região e os hábitos Ah, dessa paciente. Coisas que nós recomendamos: alimentação saudável, perda de peso para aquelas pacientes que, né, têm sobrepeso, uma prática de exercícios, yoga, o yoga. né. E o tratamento mesmo, com o estrogênio parece ser, né, a melhor benefício para essa paciente que não tenha contraindicação e seja sintomática. Tem Legal. pacientes que têm contraindicação e tem algumas medicações antidepressivas, ansiolíticas, que são Uhum. utilizadas. Conta um pouquinho pra gente no que usa normalmente no consultório, no dia a dia, pra quem que você indica, o que que são essas medicações? Então, para pacientes que não podem ou então não querem Uhum. usar o hormônio, a nossa primeira linha seria inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mais conhecido a paroxetina, ou Tá. inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, como por exemplo venlafaxina, seriam opções para essas pacientes. A paroxetina, né, a gente já tem há algum tempo utilizado ela. Tem uma paciente que não pode usar a paroxetina, que é a paciente com câncer de mama e em uso de tamoxifeno. Então, Uhum. para essas Entendi. pacientes, a gente prefere a outra classe, né? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina. A gente Legal. tem também gabapentina, pregabalina, clonidina, são medicações não tão comuns, mas que também podem ser usados para esses sintomas. Ajudar. Eu acho legal Legal. comentar também, Ju, uma questão bem importante, porque a gente acha que reposição hormonal ou é pílula, ou é. Qual é a via melhor de administração? Existem diferenças, né, em pacientes que tomam uma pílula, em pacientes que usam um gel, em pacientes que usam só tópico. Então, tem diferenças. O que são essas diferenças? Sim. Então, a terapia hormonal sistêmica, né, que é o que a gente está pensando para essa paciente Uhum. com sintomas, ela pode ser feito o estrogênio por via oral, né? Então, parecido com, digamos, o uso do anticoncepcional, assim, uma pílula Uhum. diária. Pode ser transdérmico, né? Então, o transdérmico a gente tem gel, então o paciente, né, coloca um pump, espalha na pele, deixa Uhum. absorver, e é uma terapia sistêmica, gel. Temos adesivo, ele é um adesivo transparente, é incrível mostrar para o paciente no consultório, elas adoram. É um adesivo que tem uma aderência super boa, né? Adere bem na pele, não aparece, não tem isso de descolar, que elas ficam preocupadas. Então, gel, adesivo. E agora chegou no Brasil, inclusive faz assim, umas 2 semanas, chegou no adesivo um spray. Chegou no Brasil um spray. Então, a gente coloca esse spray, assim, ele vem com um aplicador que encaixa aqui na região do antebraço, faz o spray, ele é bem levinho, líquido assim, e espera secar e absorve. Isso também é sistêmico. Legal. Estrogênio, a gente tem essas vias: progesterona oral, Hum, transdérmica no adesivo combinado, ou via vaginal. Uhum. entendi. E o estriol, a gente também tem indicação, o estrogênio, quer dizer,
é de usar a via vaginal para sintomas geniturinário. Então, Uhum. isso não é uma terapia sistêmica. Então, por exemplo, uma paciente, né, que tem sintomas geniturinários e tem contraindicação ao Tem, por estrogênio. exemplo, ressecamento vaginal, Ressecamento, incontinência urinária, incontinência. né? Isso, e, né, tem uma doença hepática, não pode usar a terapia hormonal. Ela pode usar estrogênio vaginal para Uhum. melhorar o trofismo daquela região, diminuir esses sintomas, melhorar essa qualidade de vida, sem que a gente tenha uma absorção sistêmica do estrogênio. Porque às vezes você Isso é vai tendo importante, né? dificuldade na É. relação sexual, né? Então, esse Exato. estrogênio, para quem tem contraindicação de tomar ou passa na pele, você pode usar esse estrogênio e melhorar a vida sexual e outras coisas, Pode. né? Muito bom. Legal, muito bom. E aí eu acho interessante também falar dessa janela, né, Mi? A gente estava comentando sobre essa janela de tempo. Quanto tempo que eu tenho para tratar e depois disso, será que traz mais malefício do que benefício? Então, parece que sim. O que a gente vê? Que mulheres, a gente, né, não infarta, não tem AVC antes da menopausa, diferente dos homens. Uhum. Porque o estrogênio, ele é cardioprotetor. Então, quando nós iniciamos terapia hormonal naquele período de perimenopausa ou menopausa, ou até 5 anos da menopausa, a gente parece ter uma boa proteção cardiovascular. Então, diminui a incidência desses eventos cardiovasculares que nós vamos ver com a falta do estrogênio. A janela, qual seria? Idealmente, antes de 5 anos, pós-menopausa. Janela é mais ou menos o período O em que você período, vai isso. entrar a Isso. terapia ou não, né? Vai começar a terapia. Então, até Exato. 5 anos, o ideal Ideal. é até 5 anos, depois da última menstruação, né? Exato, até 10 a gente inicia, então até 10 anos da menopausa, menor que 60 anos e sem uma doença, né, cardiovascular estabelecida, mal controlada. Legal. Por exemplo, Muito assim, bom. minha mãe tem 65 anos, ela já não pode mais usar a terapia hormonal, iniciar a terapia hormonal. Ela faz mais de Já 10 faz mais de anos, 10 né, anos da que ela- menopausa. Talvez não seria a não melhor opção, né? É a Exato, melhor opção. porque ela já foi, né, exposta ao risco cardiovascular ao longo desses anos. E outra coisa que eu queria pontuar, que é importante, que o estrogênio, além de cardioprotetor, né, além de proteger o coração, além de evitar de você ter infarto, AVC, derrame, ele também é responsável pela saúde óssea. Então, é muito comum, depois da menopausa, osteoporose. Quantas pessoas você conhece, ou você mesmo, que está ouvindo, Uhum. fez um exame de densitometria, seu médico falou assim, tá com o osso meio fraco, tá com osteoporose. Por quê? Porque a baixa do estrogênio depois da menopausa prejudica a formação, né, a saúde óssea. Existe indicação de terapia hormonal para osteoporose? Então, a terapia hormonal, ela é preventiva para osteoporose e osteopenia, mas ela não é iniciada por esse motivo. Então, não tenho sintoma algum, mas tenho osteopenia ou uma tendência à osteoporose, essa não será a indicação da minha terapia hormonal. Mas temos um benefício nesse osso se iniciada Sim, por sim. outros Boa. motivos. Legal. Por isso que a densitometria é um exame de rotina nas pacientes pós-menopausa, Sim. né? Então, Precisamos. acaba que ginecologista vê muita densitometria, porque pede mamografia, coleta o Papa Nicolau, pede a densitometria. E se nós geriatras também. Porque Geriatras também. nossos idosos não podem cair. A gente olha muito a saúde óssea. Ianca, acho que agora a gente começando a fechar por aqui, né? A gente sempre no nosso final, a logo do nosso podcast é a nossa mochila, porque a gente fala que o geriatra, como todos os outros médicos, eles acompanham os pacientes aí ao longo dessa estrada da vida. E a gente gostaria que você colocasse algumas coisas leves nessa mochila para o nosso público hoje. O que você gostaria de levar com você e de passar para o nosso público para essa viagem da vida? Dá uma dica para aquela paciente que tá no climatério, com sintoma chato, não tá indo muito bem, alguma coisa que ela pode levar pro dia a dia. Algumas coisas, pode ser mais de uma dica. Então, eu acho que primeiro que a menopausa é muito individual, ela nunca vai ser igual de para paciente. Às vezes a paciente acha que, né, o que ela tá sentindo, será que é menopausa? Porque não é igual o caso da minha amiga, é muito individual. E por isso que o tratamento, ele também deve ser individualizado. A terapia hormonal não pode ser copiada, né? Ela não é a mesma para todas as pacientes, ela tem que ser individualizada, a via, a dose, qual medicação a gente vai usar. Além disso, falar para essas pacientes, né, 85% das mulheres têm sintomas da menopausa e eles devem ter atenção.
Outra Sim. coisa, né, pensar nesse tanto tempo que a gente vai viver em menopausa. Então, a importância de tratar isso para melhorar a qualidade de vida dessas Sim. mulheres. Então, mesmo você não tendo sintomas, se você for uma sortuda que tá entre os 15% a 15% Não que tem não tem sintoma? sintomas, é importante você procurar um médico, porque você viu que tem alteração de saúde óssea, alteração cardiovascular. Então, procura, acompanha, para que a sua jornada na menopausa e nesses longos anos que a gente vai passar, seja a melhor possível. Com certeza. É Com isso aí. certeza, Mi, fechou com chave de ouro. Eu gostaria de agradecer aqui a Ianca pela presença, né? Foi muito bom tê-la aqui conosco para a gente elucidar alguns pontos. Eu acho que estava faltando esse episódio para as mulheres, né? Para a gente focar aqui nesse envelhecimento saudável. E, pessoal, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Comente aqui com a gente se vocês gostaram desse episódio, se tem alguma dúvida ainda. E, Ianca, como que a gente faz para te achar nas redes sociais? Você também tá por lá? Tô por lá, meu Instagram é Ianca Coelho. Ianca Coelho. Pessoal, então, a gente se vê na próxima semana. Não se esqueçam de... Ativar o sininho e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal.